Olá, meus amores! Hoje a peça será essa cestinha aqui. Gente, ela tem um tamanho excelente. É uma cestinha que eu fiz com retalhos. Os retalhos que sobraram das peças que nós fizemos anteriormente aqui para organizar o ateliê. Então, ela vai caber tudinho. Olha, o porta-tesouras, o alfineteiro, né? O agulheiro, perdão, o alfineteiro. Ela é para colocar assim, ó, em cima da bancada, deixar tudo organizadinho e quando a gente precisar, só pegar. Vambora? Vamos fazer essa cestinha linda? Vem comigo. Olá, pessoal. Hoje a nossa aulinha será uma cestinha. Na realidade, uma cestinha não, é uma cesta até um tamanho bem legal. Por quê? A ideia dela é para que a gente utilize no ateliê, na bancada, para colocar as coisinhas que a gente fez de organização. Tem várias aulas aqui no canal, alfineteiro, porta-tesouras, então porta-agulhas. Então eu queria um cestinho de um tamanho bom que pudesse guardar essas coisinhas e ficasse arrumadinho na bancada, ok? Esse cestinho, eu vou partir de um retângulo de 40 por 20. Então, o que eu fiz aqui? Eu separei um retângulo de manta R1, 20 por 40 e um TNT 80. A estruturação, vocês podem mudar aí, usar a manta R2, usar só a manta R1. Eu quero a cestinha um pouco mais estruturada. Então, eu gosto dessa ideia porque, conforme você quilta, ou no caso aqui, nós vamos prender tudo junto, né? Já vamos costurar as tiras na manta, dá uma estruturação legal. Eu gosto do resultado, ok? E outra coisa, a alcinha eu ainda não pensei nela. Eu vou primeiro aprontar o cestinho e depois eu vou colocar uma alcinha por fora. E aí durante o vídeo eu mostro para vocês qual vai ser a ideia, ok? Isso aqui vai ser para atender duas coisas. Uma, é claro, né? Mais uma aula para essa playlist que tá muito legal de deixar o ateliê mais organizado. E a outra é utilizar os nossos retalhos. Porque como nós fizemos várias peças, vão sobrando pedacinho aqui, pedacinho ali. E aí eu cortei tiras de 4 centímetros. Coloquei até uma cor aqui que nem tá na brincadeira, mas aqui vai conversar. E eu acredito que eu ainda vou procurar um verde lá na minha caixinha de retalhos. Um verde que combine também e vou colocar aqui porque eu quero essa cestinha bem colorida, ok? Então, vamos começar a costurar, tá? No próximo bloco, eu vou mostrar como é que eu inicio a costura para ficar bem retinho. Aqui, pessoal, vamos começar. O que eu faço? Eu sempre refilo a parte de baixo e de cima, eu deixo certinho no tamanho que eu quero. Aqui vocês podem ver que tá tortinho, tá vendo? Porque depois eu vou refilar a largura. A altura eu já deixo bem certinha, porque depois fica mais fácil de eu refilar. Quando o trabalho já tá todo costurado, eu refilo pela manta e fica tudo certo, tá bom? Então vamos lá. Como é que eu inicio com essa marcação aqui com lápis? Eu pego a largura da minha faixa, no caso eu vou começar com uma faixa de 4 centímetros, no nosso caso aqui. Nós estamos trabalhando com faixas de 4, mas se fossem faixas aleatórias, você ia escolher uma largura, você viria aqui, ó, ia posicionar. Eu preciso de 4. Tá vendo que tem uma sobrinha aqui? Eu deixo essa sobrinha também para depois eu refilar essa peça. Então eu marquei aqui a largura que caiba a minha faixinha de 4, venho com o lápis e risco. Fiz isso, eu vou posicionar essa minha a minha faixinha na risca do lápis, tá? Se você quiser, para não fugir, se você estiver começando, para te dar uma segurança, você pode fazer isso aqui, olha, colocar aqui um alfinete, tá? Se você ainda não tiver muita segurança. E você vem com a segunda faixinha e bota direito com direito. E aí você vai levar para a máquina dessa forma aqui e já vai fazer a costura do pé de máquina. Deixa eu tirar esses alfinetes daqui. Ó, você vem aqui, pode dar retrocesso. O importante é você costurar
bem certinho, né? Aproveita a largura do seu pé de máquina como base. Ó, já costuramos 2 faixinhas de início, porque é o início do trabalho, é assim mesmo, olha. Você vem agora e dá uma tombada, sem deixar o pano frouxo, a faixa frouxa, e sem esticar demais para ela não entortar, tá? Ah, Silvana, toda vez que eu faço faixa, eu entorto. Tá na dúvida? Vem, olha. Isso aqui, gente, é só para você ter segurança, olha. Tá certinha? Tá certinho, olha ali. Então, vamos lá, vamos para a segunda faixa. Uma outra coisa, peraí, deixa eu pegar aqui, que a minha régua caiu. Outra coisa, você pode brincar com os retalhos da forma que você quiser, ou você pode fazer uma brincadeira coordenada. Por exemplo, comecei com a faixa verde, venho com a floral, agora eu vou vir com essa aqui. Quando acabar a opção de tecido, você volta na faixa verde, volta com a floral, você faz uma sequência. Isso também deixa o trabalho harmonioso, tá? Isso é uma escolha na hora de você for costurar, tá bom? Vou costurar mais 1, 2 faixinhas só para vocês verem. Ó. Mesma coisa, tomba. Se você tiver um vincador, você pode vincar. Deixa eu cortar aqui. Se você não tiver, você pode passar a própria unha, o próprio dedinho, só para ficar bem certinho. Vem com um alfinete, sem esticar, principalmente aqui no início, porque tende, quando você puxa o tecido, começar a entortar. Ficou na dúvida? Vem, olha. Ó, aqui eu puxei demais, ó. Gente, isso aqui tudo é prática, tá? Aos pouquinhos vocês vão deixando o trabalho de vocês bem certinho. Olha ali, tá bem certinho. Vou para a terceira faixinha. E aí, nós vamos preencher todo o nosso trabalho. Vou costurar só essa aqui. Vou pegar a tesoura aqui, que tem hora que eu perco a tesoura, ó. Aqui. Sem esticar demais, sem deixar frouxinho. Ó, vou mostrar que eu já fiz uma. Olha aqui, olha. Eu já fiz essa parte todinha aqui. E agora eu tô fazendo a segunda parte. Depois que eu tiver essa aqui pronta, tá? Eu vou prender essas 2 partes aqui. E eu vou refilar ela, vou deixar na largura que eu quero. Na altura que eu quero, ou seja, 20 por 40. Deixa eu conferir. Isso mesmo, 20 por 40, tá? Vou acabar e já trago com ela refilada. Prontinho, pessoal. Refilei, tá? Voltei já com tudo refilado. Ficou exatamente 40 por 20, ok? Nós vamos fazer uma caixinha de leite de 5 centímetros. Então, aqui o que que tem? Tem as 2 partes e o forro também de 40 por 20. Você agora tem 2 formas de fazer essa cestinha. Uma é montando a cestinha, a parte igualzinha, o que eu vou fazer aqui, com a parte do forro. E aí, colocar como acabamento um debrum, que é o que eu vou fazer nessa peça. Por quê? Quando eu for finalizar o debrum, eu vou colocar uma rendinha, porque nós estamos com uma linha aqui de várias peças que eu estou usando renda, então eu quero continuar usando a renda, mas isso aqui é opcional, tá? Quem não quiser usar renda, pode pular essa parte do viés, né, do debrum. Como você pula isso? Quando você for cortar o seu forro,
você corta 2 centímetros a mais da sua peça. Por exemplo, aqui tem 20, você corta com 22. Por quê? Quando você montar a sua cestinha e você for costurar a cestinha com a parte do forro, ela tá com 2 centímetros a mais, ela vai fazer esse virado aqui, olha. Eu já tenho até vídeos no canal que eu já fiz esse falso debrum, e ela vai fazer o debrum com o próprio forro. E aí depois é só você fazer uma costurinha aqui, um pespontinho. É bem prático, fecha muito mais rápido o cestinho, tá? Então quem não quiser botar renda, quiser fazer dessa forma, pode ser feito assim, tá bom? Então agora, gente, o que eu vou fazer aqui? Eu vou juntar direito com direito, assim. Direito com direito. Vou costurar e vou fazer aqui, ó, perdão. Vou juntar direito com direito, vou fechar lateral, fundo, lateral. Depois eu vou fazer a minha caixinha de leite de 5 centímetros para poder fechar a cestinha e o forro. Vamos embora fazer? Agora, pessoal, já fiz e vou fazer a nossa caixinha de leite. Caixinha de leite de 5 centímetros a partir da costura, tá? Então, nós vamos pegar aqui a nossa régua. Ó, 5, 5. Vou marcar os 4 cantos. Aí, eu gosto de fazer isso aqui e vou mostrar pra vocês o porquê, tá? Ó, tá vendo? Eu marquei 5 daqui pra cá e 5 daqui pra cá. Não vou cortar por enquanto, porque eu quero a minha caixinha de leite com 5. Se eu cortar aqui e costurar, vai ter 5 centímetros mais o pé de máquina. Então, eu quero ela com 5. Então, por enquanto, eu não vou cortar, ok? Vou fazer isso aqui e no forro também. Aqui, pessoal, olha. Fiz a marcação. Por que eu faço essa marcação aqui? Eu faço dos dois lados, tá? Isso aqui é só uma dica para que você faça realmente a sua caixinha de leite perfeita. Olha aqui. Quando você faz essa virada para costurar, a linha que você traçou no meio na diagonal, ela fica aqui na diagonal. Então você sabe que essa caixinha de leite não tá assim, ó. Não tá torta. Ela tá realmente na posição, tá? Então, por exemplo, aqui eu tô tombando a costura para esse lado. Quando eu for fazer esse lado aqui, é legal você tombar sempre do mesmo lado. Você consegue deixar o forro sem estar torcido, entendeu? Quando você for descosturar esse meio aqui para desvirar e depois você for costurar de novo e passar o ferro, a sua costura vai estar tombada para o mesmo lugar. Isso aqui é uma dica também legal, tá? Então agora aqui, como eu fiz uma marcação de 5 centímetros, a sua caixinha de leite vai ficar de 5. Por quê? Porque você não está costurando além da marcação, você está costurando em cima da marcação, tá? Então agora eu vou fechar as caixinhas de leite. Agora eu vou cortar esses excessos. Deixa eu pegar a tesoura. Aqui, ó. Agora eu posso vir aqui e cortar sem medo o nosso excesso. Vamos virar a nossa cestinha pro lado? Eu gosto muito da estruturação dela com
o TNT. Ela fica uma cestinha bem legal de... Ah, eu acho que o tamanho ficou excelente, gente. Olha que gracinha que tá ficando, olha. Tá, não tá grande demais e vai dar pra colocar, olha, o nosso agulheiro, nosso alfineteiro, nosso agulheiro, ó, vai ficar tudo bem arrumadinho, tá? Aqui, ó, a mesma coisa. Aqui você não precisa nem cortar se você não quiser, tá? Você pode deixar ele aqui, que ele vai fazer até uma estruturazinha pro seu forro. Se no caso aqui você for fazer daquele jeito dos 3 centímetros, dos 2 centímetros a mais, você vai vestir a sua cestinha aqui, direito com direito, costurar, deixar um espacinho para desvirar, ok? Nesse nosso caso aqui, nós não vamos fazer isso. Quer dizer, eu não vou fazer isso, eu vou fazer isso aqui. Porque eu vou colocar o debrum. Então, agora aqui, a ideia é juntar... vocês viram que eu abri a costura aqui? Para ficar mais aliviado? Aqui eu tombei e aqui eu abri. Isso aí é para não ter volume, tá, pessoal? Aí aqui é a mesma coisa, eu vou abrir essa costura. Ó, vou abrir essa costura. E vou juntar aqui com essa. E vou clipar. Aí eu vou distribuindo a cestinha. Ela vai vestir certinha, ó. Então, você tem 2 opções para fazer a sua cestinha. Eu gosto muito dessa forma de fazer o falso debrum, que agiliza o trabalho, tá? É que aqui eu quis colocar a renda, e aí a renda, poderia até botar da outra forma, embutir, mas essa renda eu não costuro junto igual cianinha. Essa renda eu costumo colocar ela costurada depois, então eu vou agilizar essa clipagem aqui e já volto. Aqui, pessoal, já clipei tudo. Agora eu vou fazer uma costurinha de segurança para prender o forro na cestinha. Se você tiver zigue-zague, você pode fazer um pontinho de zigue-zague ou você pode fazer uma costurinha de segurança, tá? Para que depois fica mais fácil de colocar o viés, não correr o risco dela torcer nem nada. Então a costurinha de segurança facilita, principalmente para quem tá começando, tá? Vamos fazer agora. Ah, uma outra coisa. Como você tem um tecido já estruturado e tem um tecido que tá solto, que é o forro, eu vou fazer a costurinha de segurança pela parte que tem a manta, porque vai ficar, não corre o risco do nosso tecido do forro torcer, tá bom? Eu vou fazer isso aqui, olha. Prontinho, olha, já tá feito. E agora não tem mais risco. Nós vamos agora começar a colocar o nosso debrum. Aqui, pessoal, olha, eu posicionei um pouquinho melhor. Vou explicar para vocês o que eu faço. Como aqui é uma peça que já está montada, não é uma peça que você coloca aqui na bancada e vem com o debrum costurando reto, eu gosto de vir aqui, eu posiciono, mesmo que na hora eu venho e vou tirar ele da posição, eu gosto de fazer isso aqui. Tá vendo? Aí deixa essa ponta pra lá. Aí aqui agora eu vou deixar uma pontinha para poder, na hora, eu ter um espaço aqui para fazer essa emenda dessa ponta com essa ponta, tá? E aí eu vou trazer aqui
o meu trabalho na máquina. Ó, como é um trabalho que já existe, eu tenho que tomar cuidado para não atrapalhar essas dobras, certo? Aí eu venho aqui, coloco na minha máquina. E vou começar a fazer a nossa costura, já prendendo o nosso debrum. Aí, conforme já tá aqui o debrum no clips, eu acho que facilita. Vendo, olha, eu dobro assim. Por isso que eu falo, quem não tem muita prática, quiser fazer o falso debrum, pode fazer, que vai ficar tão lindinha quanto, tá? Porque aí não tem essa parte aqui. Você já, quando costurar o seu forro no trabalho, ela já tá... Peraí que saiu da posição aqui, gente, tá vendo? Mesmo eu fui conversar com vocês, peraí. E como o tecido é o mesmo, ó, olha aqui como é que saiu, olha. Vou desmanchar isso aqui, peraí. Pronto, coloquei na posição de novo e vou voltar. Eu fui conversar com vocês e saí da posição. Como o tecido que eu tô usando de debrum é o mesmo do forro, a vista mistura é normal, tá? Amassem mesmo, tá? É porque eu quero que vocês tenham pelo menos uma visão. Aí... Olha aqui, ó. Deixei essa parte aqui sem costurar, tá? Então, vou cortar aqui o meu excesso. Então, aqui. Vou mostrar pra vocês aqui como eu faço. Olha aqui, pessoal. Aqui tá retrocesso aqui e retrocesso aqui. Eu trago o meu debrum um no outro, mas eu não junto os dois. Olha, não tá junto. Tem uma fenda aqui, tá vendo? Olha, tem uma fenda aqui de milímetros, mas tem. Essa fenda é necessária. Por quê? O tecido, ele tem elasticidade. Se eu costuro juntinho, quando eu vou costurar, ele dá uma embarrigada, dá uma franzida, tá? Então, aqui agora, olha, eu venho, aonde eu marquei, eu faço uma marcação com a minha canetinha fantasminha. Aqui, ó, vinco. Isso serve para jogo americano, serve para tudo, tá, pessoal? Que você vai emendar viés e debrum. Ó, aqui você vai juntar as duas partes dessa forma aqui
e você vai alfinetar a costura. Tem que ser feita exatamente onde você riscou, ó. Um lado do outro, olha. Volta aqui, mesma coisa, olha. Ela tem que estar igualzinha. Você traz aqui na máquina e vai costurar. Pontinho pequeno, tá? Não dá retrocesso, não. Eu vou dar o meu aqui, que minha máquina tá programada para retrocesso. Não vou tirar, mas não precisa, tá? Ó, esse excesso aqui, você vai antes confere, ó, deu certinho. Ó. Ver aqui, peraí que deu uma entortadinha aqui, peraí. Peraí que eu vou costurar que saiu uma coisa. Você confere antes de você cortar. Agora sim. Agora aqui, olha, eu vou cortar o meu excesso. Abro a costura, tá? Aqui eu não vou abrir porque eu fiz 2 costuras, mas você abre a costura, volta com o seu trabalho. Olha aqui como é que ficou perfeitinho e ficou na emenda, olha. Você vai agora aqui. Pronto, pessoal. Já está todo ele preso. Tá vendo? Agora é só a gente virar pro lado contrário. Aqui é a mesma coisa, olha. Você vai pegar aqui, exatamente onde você fez a costura, e você vai sobrepor o seu debrum, tapando aquela costurinha. Tá? Não pode ser assim, aparecendo a costura, não pode ser muito para depois a sua costura que você fizer aqui sair aqui do lado, é sobrepondo a costura. Aí, clipa de novo. Aqui, pessoal. Olha, gente, olha isso aqui, que graça que tá ficando, olha. Tá vendo? Aqui, agora, sabe, eu acho que eu não vou nem botar renda, gente. Eu ia botar, vou só dar uma dica, mas ela tá tão bonita assim que eu acho que eu vou economizar minha rendinha pra outra coisa. Olha só, eu ia botar a rendinha aqui. Tá vendo? Não sei. Vou pensar, vou fazer a alça primeiro. Eu não vou costurar aqui agora, porque eu vou pensar na alça e já trago no próximo bloco a ideia da alça. Por quê? Vou dar um exemplo para vocês, tá? Uma dica. Aqui, ela é uma peça, ela não é uma peça redonda e não é uma peça quadrada. Ela é uma peça retangular. Então, ela tende a fazer isso, não tem jeito, porque a estrutura dela é essa. A única coisa que trava uma peça dessa aqui é as coisas que você vai colocar dentro dela e se você tiver uma alça aqui no meio que feche isso. Se você botar uma alça assim, ela vai fazer isso. Eu vou botar uma alça assim. Por quê? Eu vou limitar a abertura que eu quero que essa peça retangular dê. Por exemplo, se eu colocar uma alcinha mais ou menos... Olha, o nosso fundo aqui, ele tem 10. Não foi a caixinha de leite de 5? 10. Então, eu posso calcular uma alça que fique mais ou menos 10, 12 centímetros aqui. Claro, descendo para cá com o acabamento que eu vou fazer. Quando você
ela chegar nessa distância de 10 centímetros, ela não vai abrir mais. Ela vai ficar sempre nessa posição. E é essa a ideia que eu vou trazer para vocês no próximo bloco, tá? Já volto. Aqui, pessoal, já decidi o que eu vou fazer com a alça, tá? Vou mostrar para vocês. Eu peguei aqui uma faixinha de 5 centímetros por 30. Frente e trás. Eu escolhi um tecido aqui do meu barrado, eu preferi escolher o floral, tá? Aqui dentro tem TNT e manta R1. Fiz um sanduichinho, cortei um pouquinho maior, cortei quase 6 centímetros, botei tecido, TNT, manta, tecido. Fiz uma costurinha de segurança, refilei e ficou 5 por 30, tá? Você agora tem a opção de deixar reto e aí você vai fazer aqui o mitradinho, olha, fazer aqui o mitrado, assim, ou você pode arredondar, que é o que eu vou fazer, por isso eu estou fazendo aqui o meu viés contínuo. Quem não sabe fazer viés contínuo, vou deixar no final do vídeo um videozinho só do viés, que aí a gente ganha tempo. Eu vou cortar ele com 4 centímetros de largura, tá? Aqui, se você não já tiver sobrado aqui do seu debrum e não queira fazer viés, corta no fio do tecido e faz aqui um cantinho mitrado, vai ficar uma graça essa alcinha quadrada, tá? E tem mais uma opção, quem não quiser colocar aqui o viés, é só colocar, fazer o sanduíche, colocar direito com direito, virar, deixar uma aberturinha aqui, virar e pespontar e faz a alcinha sem. E você pode botar alcinha de montana, você pode botar alcinha encapada, de algodão. Gente, aqui agora é livre, tá? Então vamos lá, eu vou fazer a minha alcinha, vou colocar aqui o viés, quando eu estiver colocando, eu vou mostrar para vocês porque é aqui eu vou botar uma rendinha para enfeitar. Decidi, em vez de colocar a renda aqui, vou colocar a renda só na alça, tá? Então, no próximo bloco, eu já vou trazer aqui pespontado, porque aqui é só fazer o pesponto, gente, não tem mistério. E vou trazer aqui a montagem da alça. Aqui, pessoal, agora nós vamos colocar o viés na alcinha, tá? Dobrei aqui a alça, arredondei as pontas na tesoura mesmo, sem molde nenhum. Depois que eu fiz um lado, juntei no outro, fiz igualzinho, ficou os dois lados arredondados, tá? Agora nós vamos colocar o nosso viés, daquela mesma forma que eu boto sempre, deixa a pontinha sobrando, tá? Aqui vocês vão conseguir visualizar que não tem a peça, lembra que eu falei a peça reta? Olha, é bem facinho de fazer. Aqui, pessoal, olha, tá tudo clipado,
tá? Você pode finalizar ela assim, ou você pode também colocar uma rendinha aqui dentro, tá? Eu tava pensando em colocar a rendinha. Vamos ver. Não sei se eu boto a renda. Deixa eu ver aqui, ó. Já sei. Eu vou colocar a renda aqui no meio, tá? Deixa eu fazer uma marcação aqui com a caneta fantasminha e eu vou colocá-la aqui no meio, que eu acho que vai ficar bem bonitinho. Eu acho que se colocar aqui, na hora de fazer a curva, ela vai ficar com um babadinho na curva e aqui reto. Então eu não quero isso. Eu vou fazer um detalhezinho aqui no meio da alça. Você que for fazer isso, você pode fazer esse detalhe antes de colocar o viés, tá? Fica mais fácil. Aqui, pessoal, costurei aqui a nossa rendinha. Do outro lado ficou assim a costura, não tem problema. Agora eu vou fazer o pesponto do nosso viés. Gente, tá costurado, olha. Tá? Aqui eu deixei para arrematar na mão, para ficar bonitinho. E agora nós vamos colocar 2 botõezinhos na cestinha, dessa forma aqui, olha. Eu tirei o meio, eu peguei aqui, ó, a emenda, vim, marquei e marquei. Está exatamente no meio. E é aqui que eu vou posicionar a minha alcinha. Aqui. Aí você marca a altura certinho, tá? Vocês viram? Eu fiz essa cestinha sem ideia de como é que ela ia ficar. Só queria o tamanho que era aquele. Fora isso, e olha, pra quem não tinha projeto, até que ela ficou bem bonitinha, né, gente? Olha só, que gracinha que ela ficou. E aqui vai caber tudo, olha. Vai caber o nosso alfineteiro, vai caber o agulheiro, as tesouras. Depois eu vou trazer aqui tudinho aqui dentro para mostrar para vocês que coube tudo. Aqui, ó, vocês viram que mesmo eu colocando o alfineteiro aqui, olha aqui, olha, ela meio que delimitou o tamanho que você pode ir. Ela não vai ficar abrindo e ficando torta. Por quê? Porque essa alça deu a sustentação que precisava, tá? Eu vou pregar o botãozinho aqui e trago para mostrar para vocês. Prontinho, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado da nossa cestinha. Acabei nem colocando botão, eu achei que estava bom assim. Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar os comentários, compartilhar com as amigas, se inscrever no canal uma vez por semana. Gente, o canal tá crescendo, eu tô muito feliz com vocês aqui comigo, me fazendo companhia. Então, quem ainda não se inscreveu, não esquece antes de sair, ir lá se inscrever no canal, ativar o sininho, porque uma vez por semana eu trago uma aula nova para vocês, ok? Um beijo, bela semana e até a próxima aula.